Fala pessoalzinho bonito, tudo bem com todas e todos? Hoje é dia do quadro Pergunte a Girafa. Você deve lembrar aí que nos vídeos anteriores eu comecei um programa no qual respondo dúvidas a respeito da comunicação não violenta. Naquele vídeo eu disse que ia gravar uma resposta por semana, mas eu não vou fazer isso. Eu vou trazer um vídeo por semana e dentro dessa frequência de vídeo semanal, alguns deles vão ser Pergunte a Girafa. Pode ser assim, combinado? Tamo junto. Bom, a pergunta de hoje, ela é diferente, ela não apareceu lá no Insta, é uma pergunta que sempre vem à tona nos nossos grupos de estudo. A última pessoa que teve essa questão, acredito que tenha sido o Robson, que fez um grupo com a gente que já acabou. E a dúvida que costuma surgir é a seguinte: existe necessidade negativa? Pode ser que exista alguma necessidade que eu só consiga atender prejudicando uma outra pessoa ou talvez prejudicando a mim mesmo? E o que fazer diante de alguém que está tentando atender uma necessidade negativa? Entre aspas. Bom, antes de começar, eu queria relembrar com você. A gente tem duas máximas na comunicação não violenta que para mim são bases, são fundamentais. Por trás de todo julgamento tem uma necessidade não atendida e tudo, absolutamente tudo que a gente faz é em busca também de cuidar de alguma necessidade. E pensar isso é realmente libertador, liberta a gente, liberta nossos olhos, liberta nosso coração, liberta o nosso ser mesmo, de olhar para o mundo em termos de certo e errado, de ficar avaliando o comportamento das pessoas e os nossos, de ficar preso naquele lugar do deveria e do não deveria. Alguém no meu papel deveria fazer de tal jeito, alguém no meu papel não deveria fazer isso ou não poderia. Eu, como alguém que tem canal no YouTube, tenho que fazer isso ou aquilo, enfim. A gente substitui tudo isso por uma linguagem de o que eu estou precisando cuidar nesse momento, o que em mim não está sendo atendido, que está me trazendo esse sentimento que eu estou vivendo agora. Falar em necessidades é libertador por isso, sabe? De não estar preso em olhares externos, em máscaras, em fachadas que a gente constrói, para tentar se encaixar no mundo ou fazer o que o mundo espera de nós. E, ao invés disso, perceber o que eu preciso fazer agora em direção ao meu bem-estar, ao meu crescimento e ao bem-estar e crescimento das pessoas ao meu redor. E aí, quando a gente fala disso, é comum que venha essa dúvida. Mas e se tiver uma necessidade negativa? Por exemplo, uma necessidade de aparecer, uma necessidade de se sentir superior a alguém, ou se tiver uma necessidade de ver a outra pessoa sofrer. E aí, existe esse tipo de necessidade negativa na comunicação não violenta? Uma necessidade, por exemplo, de eu tomar conta da sua vida. Controlar sua vida. A resposta que eu chego é não. Dentro da perspectiva da CNV, a gente não entende isso como necessidade humana, universal. O princípio filosófico que se baseia a CNV é que existe em nós uma natureza compassiva. E é essa natureza que a gente busca no processo de comunicação não violenta, que é uma natureza que está sempre voltada à vida e ao bem-estar de todos. Isso me lembra muito da tendência atualizante proposta por Carl Rogers, a gente já falou em outro vídeo, e que fundamenta a abordagem centrada na pessoa. Bom, a CNV nasce disso, quando o Marshall começa a observar que a gente tem uma natureza compassiva e que algumas pessoas abandonam essa natureza compassiva e outras se seguram nela, conseguem mantê-la viva e firme, mesmo em situações adversas, situações que não facilitam. Por exemplo, em pessoas presas no campo de concentração em condições desumanas, prestes a morrer, algumas ainda conseguiam manter viva essa chama, essa compaixão pelo outro. E aí ele percebeu que essa capacidade de manter a nossa natureza compassiva viva estava diretamente relacionada com a nossa linguagem, isso é, com o modo que a gente olha, que a gente nomeia as coisas e as situações da nossa vida mesmo. Ou seja, ele percebeu que a compaixão acontece quando a gente para de julgar o comportamento das pessoas e começa a entrar no mundo das necessidades. E aqui é o detalhe importante, sabe? Quando eu vejo alguém que está fazendo algo que eu não goste, eu não aprove, é interessante eu conseguir pensar que essa pessoa está tentando se realizar como pessoa. Ela está em busca de servir à vida. Ela está em busca de servir ao bem-estar. Ela está tentando, como diz na tendência atualizante, realizar as possibilidades que são inerentes à vida dela. Ela está tentando ser. Eu acho que é aí que está o ponto. Ela está tentando ser.
no mais pleno ser dela. Por mais que aquela estratégia não faça sentido pra gente, e aí a estratégia entra em conflito, mas a necessidade não. Eu posso tentar entender que por trás daquilo tem alguma necessidade mesmo no íntimo dela, que precisa de cuidado e que ela está tentando cuidar. Bom, talvez ela não esteja nas condições mais adequadas, né, para buscar atender essa necessidade, talvez ela nem tenha consciência do que ela está precisando naquele momento. Então, quando eu percebo que ali tem uma espécie de necessidade negativa, por exemplo, a pessoa está tentando aparecer, ou ela está tentando tomar conta da minha vida, enfim. Nesse momento, eu posso tentar entender duas coisas. A primeira, tem alguma coisa ali em direção à vida e ao bem-estar? Por exemplo, a pessoa exibida, pode ser que ela esteja tentando pertencer, sabe? Uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Pode ser que ela precise se expressar, né? A autoexpressão é uma necessidade importante também de todos nós. Pode ser que ela esteja precisando de escuta, de empatia, sabe? De companhia, de apoio. Enfim, são inúmeras as possibilidades ali de tentar ser em sua plenitude. E aí, numa situação ideal, o que a gente pode fazer? Tentar buscar com ela o que ela está precisando e de que maneira a gente pode apoiá-la. A segunda coisa que a gente pode entender quando a gente olha e enxerga uma necessidade negativa é que percebe que essa palavra negativa, na verdade, é uma avaliação. A gente está julgando um comportamento, né? Talvez de uma maneira um pouco mais refinada agora, mas a gente ainda assim está fazendo um julgamento. Isso significa que tem alguma coisa em nós que precisa de cuidado. Então, quando eu estou avaliando a outra pessoa dessa maneira, por exemplo, de alguém que está querendo tomar conta da minha vida, é possível que tenha ali uma necessidade de escolha, de liberdade, de autonomia que não está sendo atendida. E eu também preciso cuidar dela. Então, é isso assim, né? Em uma interação entre duas pessoas, né? Tem sempre necessidades ali à tona, que nunca conflitam entre si, sabe? Que sempre podem dialogar e que sempre podem encontrar caminhos, né? O conflito é bom por isso. O conflito, quando a gente consegue cuidar dele, ele nos permite acessar lugares que a gente nunca acessaria. Então, que a gente saiba usá-lo a nosso favor. Como? Trocando esse olhar mesmo. O olhar do comportamento, levando ele para uma camada mais profunda, que é o olhar do sentimento e da necessidade, o olhar do ser humano. Não é isso? Faz sentido para você? Se faz, divulga aí pro pessoal, se alguém já teve essa dúvida, se você mesmo, comenta comigo, vamos bater um papo, participe lá do grupo de discussões e deixa sua dúvida pra girafa, porque ela vai te responder. Beleza? É isso, muito obrigado por chegar até aqui e um grande abraço.